né? Especificamente aquilo que a gente quer, né? Então, a aula de hoje ela vai ser uma aula até fácil, porque a gente vai falar mais de conteúdos mais gerais, assim, né? De ideias mais gerais, não vai ter muita matemática, né? Então, vai ser relativamente fácil o que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Então, aqui nesse primeiro slide, né, a gente tem aí uma definição bem geral do que é uma onda, tá? Tem essa imagem aí bonita, né? Você tem um recipiente com um líquido, parece um mar, né? E daí tem uma gotinha caindo. Essa gotinha, quando ela cai aqui nesse meio, né? Nessa água, essa gota ela transfere energia para cá, para o meio, e essa energia ela se propaga por todo o meio, né? Então é a propagação dessa energia aí que a gente chama de onda, tá? Então uma onda é a propagação de um pulso ou uma sequência periódica de pulso, né? Se essa gota estiver caindo aqui periodicamente, né? Através de um meio, sempre transportando energia, mas nunca transportando matéria. Tá? Então, as ondas, elas têm essa característica aí. Elas transportam energia, né? Coisas não materiais. Energia também tem uma propriedade mecânica chamada momento, ou quantidade de movimento, que as ondas também conseguem propagar. Mas matéria, a onda ela não é capaz de transportar. Tá? Então, conforme essas ondulações aqui, né, se propagam por esse meio, que a gente está vendo na figura, a gente tem ali, né, a dissipação de energia, a energia sendo transmitida pelo meio, mas você não tem como pegar parte da matéria de água que está aqui nesse ponto e conduzir para um ponto distante através de uma onda. Tá? A onda ela não faz isso, ela só transporta energia. Tá? E aí, as ondas elas podem acontecer basicamente, quando a gente fala na forma de propagação, elas podem acontecer de duas formas, tá? Então você pode ter ondas que são transversais e você pode ter ondas que são longitudinais. Tá? Então as ondas transversais aí mais comum, né? As ondas que você faz ali na corda do violão, aquela onda é uma onda do tipo transversal, tá? Uma onda que não é transversal é uma onda longitudinal. As ondas sonoras, elas são longitudinais. Então, o que diferencia uma onda transversal de uma onda longitudinal? Bom, uma onda transversal, ela acontece da seguinte maneira. Você tem um meio de propagação, tá? E aí, conforme os pulsos, né, ou o pulso que compõe essa onda se propaga por esse meio, a vibração que acontece no meio é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, aqui nessa figura que a gente está vendo aqui em cima, ó, você observa que a direção de propagação da onda é uma direção horizontal, né? Ela se propaga na horizontal. Enquanto que, conforme a onda vai se propagando, o meio vibra na vertical, tá? Então, essa é uma onda do tipo transversal. As vibrações que acontecem no meio são perpendiculares à direção de propagação da onda, tá? Numa onda longitudinal, isso não acontece, tá? A direção de propagação da onda é na mesma direção de oscilação do meio. Então, uma onda sonora que se propaga no ar, ela funciona da seguinte maneira. Conforme o sinal vai se propagando, né, essa energia vai se dissipando pelo ar, você tem ali, naquela massa de ar, regiões de rarefação, as moléculas do ar, né, tendem a se afastar, e aí daqui a pouco elas se aproximam. Elas se afastam e se aproximam, como se fosse uma sanfona. E com isso, o sinal vai se propagando pelo meio, tá? Então, isso é uma onda do tipo longitudinal. A onda sonora é um exemplo de onda longitudinal. A direção de propagação é a mesma direção de vibração do meio, tá? Então, com relação à forma de propagação de uma onda, a gente tem essas duas possibilidades. Ou a onda é transversal ou a onda é longitudinal, tá bom? Então, tanto a onda aqui na corda do violão, uma onda sonora, elas guardam certas propriedades, daqui a pouco eu vou comentar, que são iguais, né? Mas com relação à forma de propagação, elas são diferentes. Tá? Essa aqui é transversal, enquanto que essa é longitudinal. Tá? Uma outra forma da gente definir as ondas, de um modo geral,
é com relação ao meio de propagação, tá? Então, em relação ao meio de propagação, você pode ter ondas que são mecânicas, né? E você pode ter ondas que são eletromagnéticas. Tá? Então, o que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Tá? Então, aqueles dois exemplos que a gente viu anteriormente, apesar de elas terem formas de propagação diferentes, elas têm uma característica em comum, que é o fato de serem mecânicas. Elas precisam de um meio material para se propagar. Tá? Então, uma onda numa corda de um violão é uma onda mecânica. A onda sonora também é uma onda mecânica. Porque se você não tem a massa de ar, né, para essa onda se propagar, então você não tem a onda, você não consegue produzir uma onda sonora se você não tiver ar, né, no entorno ali da sua cabeça, do seu ouvido, para essa onda se propagar. Tá? Então a onda mecânica ela depende de um meio material, enquanto que a onda eletromagnética, essa não precisa de um meio material para se propagar. Tá? Uma onda eletromagnética é uma onda produzida, por exemplo, por uma carga elétrica oscilando, realizando um movimento harmônico simples. Tá? Qualquer carga elétrica acelerada pode produzir ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas produzidas por cargas elétricas aceleradas, e essas ondas elas não dependem de um meio material para se propagar. Tá? Isso porque o meio no qual a onda eletromagnética se propaga, né, são os campos elétrico e magnético produzidos pela carga elétrica. Tá? Então, quando você tem lá a carga elétrica oscilando, né, ou fazendo um movimento circular, essa carga produz campos elétricos e magnéticos no meio externo, né, no ambiente, e a onda eletromagnética se propaga por esses campos. Então, esses campos eles podem acontecer, inclusive, no vácuo, onde você não tem matéria, você não tem meio material. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo, porque o meio de propagação são esses campos aí, o campo elétrico e o campo magnético. Tá? Então, os exemplos aqui mais comuns, né, de ondas eletromagnéticas, você tem as ondas de rádio, né, a onda de internet, a luz visível, né? E ainda bem que a onda eletromagnética ela não precisa de um meio material para se propagar, né? Porque se fosse o caso de precisar, a gente não conseguiria receber energia proveniente do Sol, né, que mantém a vida na Terra impossível, né? Porque as ondas que vêm lá do Sol, a radiação, né, o calor, a luz, são ondas eletromagnéticas. Né? E essas ondas viajam por regiões onde você tem vácuo, né? Você tem ausência de ar, de matéria. Tá? Então, aquela onda eletromagnética lá, que faz a gente sentir calor durante o dia, né, ao meio-dia, ou então a onda eletromagnética que vem do Sol e permite a gente enxergar as coisas, essas ondas elas chegam porque se propagam em campos, né, nos campos elétricos e magnéticos. Não precisa de um meio material. Tá? Então, as ondas mecânicas precisam de um meio material. As ondas eletromagnéticas, não. A gente vai começar a estudar as ondas aí pelas ondas mecânicas. A gente vai falar no início, né, sobre o comportamento das ondas transversais, basicamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ondas sonoras, vai entender como funcionam as ondas sonoras. E no final, quando a gente estiver terminando o módulo 1, a gente vai discutir um pouquinho as ondas eletromagnéticas. A gente vai falar de luz, tá? Basicamente luz visível. Então, recapitulando aí, existem duas formas de classificar as ondas, né? Você tem a forma pela propagação, né, pela a maneira como a onda se propaga, é transversal ou longitudinal, e você tem a classificação pelo meio de propagação. A onda pode ser mecânica ou eletromagnética. Tá? Existem ondas também que são do tipo gravitacional, essa aí é mais recentemente conhecida, né? Que são as ondas aí que existiam teoricamente, mas até 2016 ninguém tinha detectado ainda, porque é muito difícil de detectar uma onda gravitacional. Então, uma onda gravitacional é uma onda que se propaga no espaço-tempo e tal, tem a ver com relatividade, tá? Então, é um conceito um pouco mais complexo que a gente não trata aqui, não. Essas ondas gravitacionais, elas são produzidas por massa oscilando, né? Pulsando, por exemplo.
E aí as ondas, a gente vai falar de onda transversal, né? Ela tem algumas propriedades, né? Então, quais são as propriedades aí mais importantes das ondas? Ó, uma onda, vamos começar aqui por essa lista, ela tem uma crista, tá? Então, a crista é o ponto mais alto aí da oscilação, né? Do meio, conforme a onda passa. Então, a onda, ela tem uma crista, tem um vale, que é o ponto mais baixo, tá? Então, esse extremo aqui, o extremo norte, né, vamos dizer assim, a parte de cima, é a crista. Essa parte de baixo aqui é o vale. Tá? A amplitude é a distância que separa um ponto mais alto ou o ponto mais baixo, né? Que essa onda aqui pode ter em relação à posição de equilíbrio. Tá? Então, essa reta pontilhada que a gente está vendo aqui, mais clara aqui por trás, é como se fosse uma corda esticada, né? Onde ainda não tem nenhuma onda se propagando. E aí, conforme você faz uma onda se propagar por essa corda, os pulsos fazem a onda tomar, fazem a corda tomar essa forma aqui mais sinuosa, né? Então, em relação à situação de equilíbrio, o ponto mais alto que a corda pode ter, né, essa distância que separa o ponto mais alto do ponto de equilíbrio é o que a gente chama de amplitude, tá? O comprimento de onda é a distância que separa duas cristas consecutivas. Ou, para essa figura aqui que a gente está vendo, dois vales também, né? É a mesma distância. Tá? A onda, ela tem um período, e se tem um período, tem uma frequência, né? Porque período e frequência são coisas amarradas, né? Então, como é que funciona aqui a questão do período e da frequência na onda? É o seguinte, para essa onda aqui acontecer, né, para esses pulsos se propagarem por esse meio, você precisa de uma fonte. Então, vamos supor que isso aqui é uma corda, tá? Aí, para essa onda aqui acontecer na corda, alguém tem que segurar aqui na extremidade da corda e fazer essa extremidade oscilar, né? E aí, conforme essa pessoa, né, essa fonte, faz essa extremidade oscilar, ela está produzindo ali, né, uma certa perturbação, e aí essa perturbação se propaga pelo meio, pela corda. E aí, com a propagação dessas perturbações, você tem a onda acontecendo. Então, se você olhar para cada ponto dessa corda aqui, cada ponto da corda vai repetir o movimento que a fonte faz. Então, se a fonte que está aqui no início sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né, a vida toda, cada ponto da corda vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, imitando o movimento da fonte aqui no início. Tá? E aí a gente sabe, a gente viu nas aulas anteriores, que esse movimento da fonte é um movimento periódico. Ele tem um período, né? Então vamos supor que eu comece a observar o movimento da fonte a partir daqui do meio. Tá? Então ele sobe, essa fonte, né? Sobe, desce e depois retorna para o meio. Esse movimento dura um certo tempo. Esse tempo a gente chama de período, tá? Então, o período da corda é o período que cada ponto da corda aqui faz, né? O período da onda é o período que cada ponto da corda faz para subir e descer, subir e descer. Ou seja, é o mesmo período da fonte, né? Porque os movimentos eles vão se repetindo, tá? Então, esse que é o período de uma onda. Você sabe o período com que a fonte está oscilando, esse é o período que a gente define aí para cada ponto da corda, consequentemente para a onda como um todo. Tá? E a frequência, como a gente viu também nas aulas anteriores, é o inverso do período. Então, se mudar a fonte, muda a ondulação também, né? Bem observado. Se você mudar a fonte, você vai mudar o período. Tá? Ou seja, vamos supor que você tem uma fonte que está oscilando, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso dura um certo tempo. Aí vamos supor que você mude para uma fonte mais rápida, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce mais rápido. O que você está fazendo com o período? Você está encurtando o período, né? Você está fazendo o período diminuir. Consequentemente, você está mudando a frequência. A frequência ela vai estar aumentando. Porque, como a gente sabe, a frequência é o inverso do período. Tá? E daqui a pouco a gente vai ver também que esse efeito de mudança da frequência da fonte vai fazer encurtar o comprimento de onda, que é a distância que separa duas cristas aqui. Tá? A gente vai ver isso aí mais ou menos no final da aula de hoje.
a relação entre a frequência, o período e o comprimento de onda, tá? Aqui está, em resumo, tudo isso que eu falei. Né? Não vou perder tempo nesse slide, só porque é para quando vocês estiverem lendo aí, vocês terem uma informação. Então, a crista é o ponto mais alto, o vale é o ponto mais baixo. Aqui tem as definições de período, frequência e tal. Com relação à velocidade de propagação da onda, né? Como é que a gente pode definir essa velocidade de propagação? É o seguinte, ó, vamos pensar, né, nesse ponto aqui do meio da nossa figura. Tá? Esse ponto, inicialmente, quando você não tem nenhuma onda ainda acontecendo aí, ele está parado nessa posição aqui, no meio. Né? Daí esses pulsos começam a se propagar pela corda. Então vai ter um certo instante de tempo, vai passar um primeiro pulso aqui, né? Um primeiro pulso vai fazer esse ponto subir, descer. Tá? Então, a gente define a velocidade de propagação da onda como sendo a distância que separa, né, as duas cristas, dividido pelo tempo que dura esse movimento de subir, descer e retornar para a posição inicial. Tá? Que é o seguinte, ó, na hora que esse pulso, esse primeiro pulso está passando aqui, nesse ponto da corda, né, a corda está aqui no alto. Se eu pegar um pedacinho ali muito pequeno da corda e olhar, esse pedacinho muito pequeno da corda está lá no alto, né? E aí esse pulso ele vai caminhando, ele vai se propagando, como se fosse um trem se deslocando ali pelo trilho. O que vai estar acontecendo com esse ponto aqui da corda, conforme esse trem vai passando? Ó, pela forma da onda que a gente está vendo aí, esse pedacinho da corda aqui vai descer, né? Vai descer, vai descer, vai descer, até chegar no ponto mais baixo, tá certo? E aí, com isso, você teve o deslocamento dessa onda aí para a direita, vamos supor. E aí, conforme o pulso continua se propagando, esse ponto da corda volta a subir, volta a subir, volta a subir, volta a subir. Tá? Esse movimento que esse ponto da corda fez, de lá de cima, vir até aqui embaixo e retornar lá para cima, aconteceu num tempo de um período. E qual foi o deslocamento que a onda teve na horizontal nesse intervalo de tempo? Foi justamente a distância que separa duas cristas, um lambda. Tá? Então, a gente define a velocidade de propagação de uma onda por essa expressão que a gente está vendo aqui. Ó. A distância percorrida pela onda é de um lambda no intervalo de tempo de um período. Então, a velocidade de propagação, como a gente sabe, velocidade é distância por tempo, né? Uma distância dividida por um intervalo de tempo. Então, conforme a onda se desloca por um lambda, o intervalo de tempo correspondente é de um período. Por isso que essa é a definição aí de velocidade de propagação de uma onda. Tá? Então, se eu divido pelo período, eu posso multiplicar pela frequência, né? Período e frequência se relacionam por essa expressão que a gente está vendo aqui. Né? A frequência é o inverso do período. Então, se eu divido pelo período, é o mesmo que multiplicar pela frequência. Tá? Então, guardem essa informação aqui, porque ela vai ser muito útil aí no estudo das ondas. Tá? Essa até, inclusive, ela tem um nome, essa equação ela tem um nome, é chamada equação fundamental das ondas. De tão importante que ela é, né? Ela tem um nome. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui nessa expressão 14, né? Nessa equação 14? A velocidade de propagação de uma onda é o comprimento da onda, né? A distância entre duas cristas, multiplicado pela frequência. O que é a frequência? É a quantidade de vezes que cada ponto da corda ali, né, faz para subir, descer e retornar para a posição de equilíbrio. Tá? Você vê que isso aqui tem dimensão de velocidade, né? Qual que é a dimensão de velocidade? A distância dividido por tempo. Tá? Então, ó, comprimento de onda é medido em metros, né? A distância, e tempo é medido em segundos aí, tá vendo? Então, é comprimento por tempo, metro por segundo, tá? A frequência a gente aprendeu também algumas aulas atrás aí, que é o inverso de período, né? Então, é inverso de segundo, a dimensão física disso, tá? Essa onda que a gente está vendo desenhada aqui é uma onda muito particular. É uma onda que a gente chama de onda senoidal, né? Ou onda harmônica, tá?
Você vê que a forma dela é uma forma bem simples, né? É o tipo de onda mais simples que tem. Então, ao mesmo tempo que ela é o tipo de onda mais simples, é também o tipo de onda mais importante que a gente tem de entender, porque a partir de várias ondas desse tipo aqui, de ondas harmônicas, você pode construir qualquer tipo de ondulação, tá? Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma onda quadrada. Ao invés de ser essas coisas arredondadinhas aqui, os pulsos são quadrados, assim, tá? Um retângulo aqui para cima, um retângulo para baixo, um retângulo para cima, um retângulo para baixo, tá? Essa onda quadrada, você pode obter ela fazendo uma superposição de várias ondas harmônicas desse tipo aqui, tá? Então, no final das contas, qualquer onda, com qualquer formato, você pode obter como uma superposição de ondas harmônicas desse tipo aqui, que são as ondas mais simples. O Tá? que Então, gera uma onda quadrada? oi? O que seria uma onda O quadrada? que gera uma onda quadrada? Você pode, quando vocês estudarem Física 3, lá no próximo semestre, né? Na verdade, no laboratório de Física 3, que vai acontecer quando a gente retornar para as aulas presenciais, lá no laboratório de Física 3 tem uma coisa chamada osciloscópio, que é um gerador de tensão elétrica. Essa tensão ela é gerada assim: você faz um pulso constante, e esse pulso acaba. Aí você faz um pulso constante no sentido oposto. Aí esse pulso acaba. Aí você faz um pulso constante de novo, no sentido original. Aí acaba. Então, esse fenômeno de geração de pulsos elétricos, né, pode ser representado graficamente por uma onda quadradona, assim, entendeu? E aí, para você estudar o comportamento dessa onda quadradona, você pode fazer uma série de Fourier. O que é uma série de Fourier? É uma superposição de ondas harmônicas desse tipo aqui, que são ondas muito mais simples, muito mais fáceis de serem estudadas matematicamente, tá? Então, essas ondas, elas são as mais simples, mas, ao mesmo tempo, elas são as mais importantes, porque elas servem de base para você construir qualquer tipo de onda, tá? Qualquer onda que você imaginar, ela pode ser representada por uma série de Fourier, ou seja, uma superposição de várias ondas harmônicas aí desse tipo, tá? Aqui a gente tem um exemplozinho bem simples, né? Para a gente entender numericamente aí como é que funciona essa fórmula da velocidade, né? A equação fundamental das ondas, tá? Então aqui o exemplo é o seguinte, ó. Você tem uma figura que representa a forma de uma corda. A figura representa a forma de uma corda num determinado instante por onde se propaga uma onda. Tá. Sabendo que a velocidade dessa onda é 6 centímetros por segundo, determina o comprimento de onda e a frequência. Então é muito fácil, né? O comprimento de onda é só calcular a distância aqui que separa duas cristas, ou seja, dois pontos máximos aqui, né? E isso já está bem dado aqui nessa figura, é só contar os quadradinhos, né? Então, se você for contar os quadradinhos aí que separa essa crista dessa, você vai ver que tem 12 quadradinhos, então o comprimento de onda aí é 12 centímetros. O lambda vale 12 centímetros. Cada quadradinho desse é 1 por 1, tá? Então, se eu sei a velocidade e sei o comprimento de onda, então eu consigo determinar a frequência dessa onda que está se propagando aí nessa corda, tá? Como é que eu faço para determinar a frequência? Eu uso aqui a equação fundamental das ondas. Então, a velocidade é 6, o comprimento de onda é 12, a frequência é 6 dividido por 12, que dá meio Hz, tá? Então, o que acontece nessa onda, né? Se eu fizer uma alteração na frequência, seguindo aí a pergunta que foi feita no início. Vamos supor que eu aumente a frequência. Essa frequência aqui, que é de meio Hz, vamos supor que eu aumente essa frequência. O que vai acontecer com esse comprimento de onda? Esse comprimento de onda vai diminuir, né? Porque o produto da frequência pelo comprimento de onda dá a velocidade. E a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, que a velocidade só depende do meio de propagação. Então, se eu continuo no mesmo meio de propagação, uma vez que eu aumento a frequência,
o comprimento de onda ele vai diminuir, tá? A distância que separa duas cristas tende a diminuir, tá? A velocidade de propagação de uma onda só depende do meio, tá? Alguma dúvida aí? Se vocês forem tendo dúvida, podem ir me interrompendo, tá? Até aqui a gente viu conceitos simples, né? Nomes, definições. O que tem aqui de mais matemático, de mais novo, é essa definição de velocidade, a equação fundamental aí das ondas. Então, guardem essa fórmula, porque ela é importante. Então, com relação a isso que eu acabei de falar para vocês, a velocidade de propagação de uma onda só depende do meio de propagação, tá? Isso porque são essas propriedades aí que interferem, né, na propagação dos sinais, né? Vamos supor que você tenha, por exemplo, um meio elástico, onde a onda vai se propagar. Se esse meio elástico ele é mais rígido, vamos supor, né? Você tem dois meios, um pouco mais elástico do que o outro, um mais rígido e o outro mais maleável. É bem intuitivo a gente entender, a gente pensar, né, que a velocidade de propagação naquele meio mais rígido vai ser maior, né? A onda ela se propaga com mais rapidez no meio mais rígido do que no meio mais maleável, né? Então, a velocidade de propagação das ondas, pelo menos as mecânicas, né, é bem intuitivo a gente aceitar que a velocidade de propagação das ondas dependam das propriedades do meio, tá? Agora, a frequência não tem nada a ver com o meio. A frequência, quem define é a fonte que está produzindo essa onda. Então, a frequência pode ser alterada. Então, se você for lá na extremidade da corda e aumentar, né, agitar com mais rapidez aquela extremidade, você vai estar aumentando a frequência. Mas a velocidade de propagação da onda não pode ser alterada, porque só depende do meio. Então, com isso, você vai estar alterando o quê? O comprimento de onda, o lambda, que é a distância aí que separa dois pontos do mesmo nível, né? Duas cristas ou dois vales, tá bom? Então, essa informação aqui também ela é relevante, tá? A velocidade de propagação de uma onda só depende do meio de propagação. Por exemplo, uma onda sonora se propaga no ar, né? Nas condições aí de temperatura e de pressão bem definidas, com a velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo, né? Essa velocidade não depende de nada além do ar, daquela matéria ali onde o som se propaga. Independentemente da fonte, a velocidade do som no ar é sempre mais ou menos aí 340 metros por segundo, tá? A velocidade do som no meio rígido, no sólido, no concreto, por exemplo, é maior, tá? Deve ser, por exemplo, da ordem aí de 1.500 metros por segundo, tá? Então, com isso você vê que a rigidez do meio interfere na velocidade de propagação, né? Ô, Vinícius, é por isso que pode fazer aquela conta para descobrir qual a distância que caiu o relâmpago pelo trovão? Também, né? Ali no caso é o seguinte, você tem o relâmpago, né? O raio, que é uma onda eletromagnética, e a onda eletromagnética, a luz, ela se propaga com uma velocidade muito alta, a velocidade da luz é muito alta. Então, o tempo que leva para a imagem do raio chegar até você é praticamente instantâneo, porque é muito rápida a velocidade da luz. Agora, o som não. O som ele se propaga com uma velocidade bem mais baixa do que a luz. Então, se o raio cai do teu lado, o som ele percorre uma distância curta. Aí você ouve o som muito rápido, né? Agora, se o raio cai a quilômetros de você, a distância que o som tem para se propagar é uma distância bem maior. Então, você leva um certo tempo maior, né, para ouvir aquele barulho. Então, com esse tempo, né, que você leva para ouvir o barulho, desde o momento que você observa a imagem do raio, com esse tempo você consegue inferir a distância, né, aonde aquele raio caiu em relação a você, tá? É só você pegar a, é só você pegar o tempo e dividir pela velocidade, né?
Não, você vai pegar a velocidade e vai multiplicar pelo tempo, lógico, né? Então, vamos supor que o barulho do raio levou 10 minutos para chegar até você. Qual é a distância que você está do ponto onde caiu o raio? Você vai pegar os 10 minutos, vai multiplicar pela velocidade do som no ar, que é mais ou menos 340 metros por segundo, multiplica os dois que você tem a distância, tá? Então, é isso aí que você falou. Dado esse fato, né, de que a velocidade do som só depende do meio, e que no ar a velocidade do som é de mais ou menos 340 metros por segundo, você consegue inferir que a distância que separa você do raio onde caiu, né, no lugar onde caiu o raio, é dado por esse valor. Você pega a velocidade, que é fixa, e multiplica pelo tempo, tá? Mas para isso você precisa medir o tempo, tá? Então vamos supor que você está lá no dia de chuva, muito atento, né, para querer saber qual é a distância que caiu o raio de você. Aí você vai ver o raio e você vai ligar o cronômetro. No momento que aquele som chegar em você, você desliga o cronômetro. Aí você pega aquele intervalo de tempo para calcular essa distância, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui que eu estou deixando passar. Tá? Então, numa corda esticada, por exemplo, a gente pode calcular a velocidade de propagação da onda usando essa formulinha aí. Depois a gente pode discutir também com mais detalhe de onde vem essa fórmula. Tá? Mas a regra é o seguinte, vamos supor que você tem uma corda esticada, tá? Você pega a força de tensão que está tensionando essa corda, né? Porque a corda, para você poder produzir uma onda através dela, ela tem que estar tensionada nos dois extremos. Então, se você conhece essa força de tensão, que é esse T que a gente está vendo aqui na figura, aí você sabe qual é a massa que essa corda tem, com isso você consegue determinar a velocidade de propagação das ondas ali. Tá? Essa velocidade de propagação é a raiz quadrada da força de tensão dividido por esse μ. Né? O que é o μ? O μ é densidade linear de massa. Você pega a massa da corda, né? E divide pelo comprimento, tá? Aqui a gente tem um exemplo disso. Então, vamos supor que você tem um arame de aço, né? Com 1 metro de comprimento e 10 gramas de massa. Levinho esse, né? Esticado com uma força de tensão, de tração, de 100 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso transversal nesse arame. Então, se esse arame está tensionado aí por uma força de 100 newtons, e com essa informação aqui da densidade linear de massa, com isso a gente consegue calcular a velocidade de propagação da onda, de uma onda transversal aí por essa corda, tá? Por esse meio, né? Por esse arame. Primeiro a gente precisa do μ, né? Porque a gente vai usar o μ aqui nessa conta. O T já foi dado, ó. A força de tensão ou de tração é 100 newtons. Então esse T aqui já está dado. A gente precisa do μ para poder fazer a conta e achar a velocidade de propagação da onda ali, tá? Então, como é que a gente vai fazer para determinar esse μ? Você vai pegar a massa do arame e vai dividir pelo comprimento dele, tá? Só tem que tomar cuidado com as unidades, né? Isso aqui está em gramas, a força ela está em newton. Então, para você achar a velocidade em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional, você tem que passar essa massa aqui para quilograma. Então, a massa de 10 gramas em quilogramas é 10 a menos 2, né? A gente sabe aí que 1 quilograma, né, 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Tá? Então, quando eu multiplico esse 10 por esse 10 a menos 3, dá um 10 a menos 2. A massa desse arame aí de 1 metro é de 10 a menos 2 quilogramas. Aí você pega esse 10 a menos 2 e divide pelo comprimento, que aqui já foi dado de 1 metro, para facilitar a nossa vida, né? E aí você obtém o μ, tá? Então, 10 a menos 2 dividido por 1 é 10 a menos 2. Então, esse é o valor do μ, ó. 10 a menos 2. Quilograma por metro, ó. A unidade é quilograma por metro, tá? Aí você substitui esses valores aqui na raiz quadrada e obtém o valor da velocidade, tá? Esse da tensão aí tem a ver com aquele
com aquele telefone que o pessoal faz de cordinha com Também, né? Realmente é uma boa, bem lembrado. Aquele que a gente brincava quando era criança, né? Você põe uma lata de um lado, uma lata do outro e fica brincando de telefone. Ali o que acontece é o seguinte, você vai ter uma onda se propagando ali naquele meio, né? Então essa velocidade de propagação da onda depende dessas características aqui, ó, de tensão e da densidade linear de massa, né? Essa conta aqui que a gente está fazendo é especificamente aplicada para o caso de uma onda transversal, tá? Aquela onda do telefone lá que a gente usa não é uma onda transversal, é uma onda longitudinal, porque é uma onda sonora. Então, essa fórmula aqui não se aplica para a velocidade de propagação do sinal naquele caso, tá? Da brincadeira lá das pessoas se comunicando pelo fio. Tá? Porque naquele caso, a onda ela não é uma onda do tipo transversal, é uma onda do tipo longitudinal. Essa fórmula aqui se aplica para a velocidade de uma onda transversal. Tá? Por exemplo, quando você tem um violão, a corda do violão, né? Você estica a corda do violão, e aí, para aquele caso, essa fórmula aqui se aplica. E aí você está falando de uma onda transversal. Aquelas ondas que a gente produz na corda do violão são ondas transversais. Aí essa fórmula funciona. Agora, para a propagação de uma onda sonora, não se aplica. Tá? E aí, continuando para terminar, né, para determinar o valor da velocidade, é só substituir os valores, né? Então, a tensão é 100, 100 é 10 ao quadrado. Né? Como a gente viu, o μ é 10 a menos 2. Então, 10 a 2 sobre 10 a menos 2. Isso aqui, essa conta é simples, né? Você repete a base, subtrai os expoentes, dá 10 a 4. A raiz quadrada de 10 a 4 é 10 ao quadrado. Então, é 100. Essa é a velocidade de propagação aí do pulso na corda esticada, tá? Um pulso transversal, não de um pulso longitudinal. Certo? Isso aqui já é o que a gente vai ver na próxima aula, já é a parte mais matemática, mais difícil. Tá? Essa informação aqui, eu vou repetir, porque ela é importante e é difícil de lembrar. A velocidade de propagação da onda no meio material, né, depende só do meio, tá? Então, se você mexe na frequência, a velocidade ela não vai ser alterada. Se a gente olhar para essa regrinha aqui, né, V igual a lambda vezes F, o que eu fizer na frequência vai se refletir no comprimento de onda, mas na velocidade não. Então, se eu dobro a frequência, o comprimento de onda tem que cair pela metade para essa velocidade não mudar. Tá? Então, quando a onda está no mesmo meio, a velocidade se mantém fixa. Agora, a velocidade da onda pode mudar se ela passar de um meio para o outro, né? Se ela sofrer refração. Então, se ela sofre refração, aí a velocidade da onda pode ser alterada, pode ser mudada. Tá? Aliás, não só pode, como vai, né? Porque uma vez que eu mudo de meio, cada meio tem a sua própria velocidade ali para propagação daquele sinal. Tá? Então, as ondas senoidais, né, ou as ondas harmônicas, são as ondas mais importantes aí. A gente vai ver na próxima aula que essas ondas elas são representadas por funções seno e cosseno. Tá? Por isso que a gente estudou o movimento harmônico simples aí nessas duas aulas anteriores. Tá? Então, a onda harmônica, que é essa onda representada por essa forma aqui, né, é uma função seno, uma função cosseno, é produzido por uma fonte que realiza um movimento harmônico simples. Tá? Então, como essa onda é uma onda muito importante, a gente precisa entender bem o comportamento do movimento harmônico simples antes de começar a estudar ondas. Por isso que a gente viu aquelas duas aulas anteriores lá sobre MHS. Tá? As ondas eletromagnéticas, né, a gente vai estudar com detalhe lá no final do módulo 1. Tá? E aí, na semana que vem, hoje é quinta, na semana que vem,
a gente vai começar a falar aí sobre uma função que representa uma onda. Então, a gente vai estar falando de função que representa uma onda transversal, uma onda numa corda. Certo? Vou colocar aqui a lista. Se mudar a ondulação, mudou a fonte. Não, a fonte ela define a forma da ondulação, sim, tá? Então, se eu mudo a fonte, a ondulação, a cara, né, o formato da ondulação muda, né? Então, o Eu formato perguntei isso naquela hora, mas aí eu esqueci que não dá para ler. Depois eu perguntei no. quando eu estou com o meu slide aberto, não dá para ver, não. Só lembro de explosões barulhentas em Star Wars. Pois é, no filme Star Wars a gente ouve os barulhos, né? Mas ali é ficção, aquilo ali não acontece na vida real, porque no espaço sideral lá você tem vácuo, né? Então o som não consegue se propagar, porque o som precisa de um meio material para se propagar. Então aqueles barulhos lá que a gente vê no filme é só no filme mesmo que poderia acontecer, tá? Porque a onda sonora depende do meio material, né? Eu deixei aqui para vocês a lista de presença. A espada produzindo som também, né? Ainda tem essa. Além de não se ouvir som no espaço sideral, porque é vácuo, ainda tem essa de luz produzir som, o que é uma coisa também bem nada a ver, né? A lista de presença está aí, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição aqui. Senão a gente se fala aí na terça-feira. A gente vai voltar nesse assunto, só que a gente vai aprofundar um pouco mais, vai falar um pouco mais sobre a função, né? Vai ser uma parte mais matemática, vai dar mais trabalho. Qual é a relação entre magnetismo e força gravitacional? Não existe relação entre magnetismo e força gravitacional, não. Tá? A interação é de outra natureza. A interação magnética ela tem origem nas cargas elétricas. E a interação gravitacional tem origem na massa, né? Então, são interações diferentes. O que acontece é que a Terra, ela possui um campo magnético, né? Além do próprio campo gravitacional devido à massa, a Terra ela também tem um campo magnético, devido às propriedades, né, magnéticas ali do material que tem dentro da estrutura da Terra, né? Então, a Terra tem as duas coisas, mas não existe nenhuma relação entre uma interação e outra, não. Realmente, nos livros de Física 3, você pode encontrar alguma informação sobre isso, tá? Sobre o campo magnético da Terra e tal, mas não existe nenhuma relação entre a força gravitacional e a força magnética. São de naturezas diferentes, tá? Inclusive, a força magnética, assim como a elétrica, né, a eletromagnética e as forças nucleares, elas são bem compreendidas microscopicamente, né? Existem teorias quânticas para o eletromagnetismo, para a teoria de interações nucleares e tal, mas para a gravitação ainda não tem. A gravitação é das 4 interações fundamentais e aquela que é menos compreendida na ordem quântica, né? Microscopicamente. Existe um monte de teoria, um monte de hipótese, né? Mas até agora nenhuma que seja aceita como definitiva, tá? Força fraca, força forte, exatamente. A força forte é a força nuclear lá que mantém os prótons e os nêutrons ligados no núcleo do átomo, né? Através dos quarks, tá? Aí tem a força fraca, que tem a ver com decaimento de partículas, e tem a força eletromagnética, que é a força entre elétrons e prótons na estrutura atômica. Mas a força gravitacional, ela não tem assim nenhuma teoria aceita como definitiva para explicar ela no nível atômico. Tá? Existe um monte de hipóteses, tem a teoria de cordas, tem um monte de outra teoria e tal,
mas até agora nenhuma delas é aceita como definitiva, assim, para explicar o fenômeno da gravitação na ordem atômica. Pois é, bem interessante. Só que é um assunto bem complicado também, né? É o tipo de assunto que, como está na fronteira da física, né, é assunto de pesquisa que está em desenvolvimento ainda, tem 3 ou 4 pessoas que entendem isso de verdade, né? Muito difícil de encontrar alguém que saiba explicar bem essas coisas, né? Porque é um assunto bem da fronteira mesmo. É coisa que está começando agora a ser compreendido, né? Então, o que falta na física teórica aí é conseguir uma teoria geral que introduza a gravitação, tá, numa coisa só, porque a teoria nuclear forte, a nuclear fraca e a eletromagnética já foram incluídas numa teoria só. Existe uma coisa chamada modelo padrão, que explica essas 3 numa coisa só, né? A gravitação está fora desse modelo padrão. Então, o que se busca hoje na física teórica é conseguir uma teoria que inclua a gravitação de modo que você tenha as 4 interações fundamentais dentro de uma teoria só. Tá? Isso é o que todo mundo quer aí dos físicos, né? Os pesquisadores querem encontrar. Né? Podcast 2 semanas atrás sobre modelos atômicos. Eu estudei um pouquinho sobre o tema, mas é bem complexo. Pois é. O podcast é do Bruno? Ou é seu mesmo? Ah, sim. Legal. Vocês já tiveram aula com o Bruno ou não? O Bruno é um cara de gente boa pra caramba. Ele participou de alguns eventos, né? Fez alguns eventos com a gente, mas aula não. Ah, sim. Mas eu acho que ele deve dar aula para vocês ainda mais para frente, né? Ele tá lá no grupo lá dos professores da licenciatura. Ele deve estar dando aula para o pessoal do 4º período agora. Bioquímica, isso. Então é isso aí, pessoal. Ô, Vinícius, Oi. eu não tô conseguindo formular a pergunta, não, mas qual que é a relação que você tem na questão das ondas sonoras com o Hertz? Tipo, quando você escuta uma música, alguma coisa assim, tipo um rádio, ou até mesmo aqui que a gente interagindo. O Hertz, ele funciona como, tipo, transmissor do que você tá falando, mas como que funciona esse tipo de interação? Em que você Você recebe falou o Hertz, em que você... o Hertz, É, a frequência? isso. É isso que você está falando? Então, na onda sonora, a gente vai ver, né, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, né, mais para frente. O Hertz, a frequência, está associada ao timbre, tá? Então, pessoas que têm um timbre mais grave, né, o Seu Jorge, naquele cantor lá que tem o vozeirão bem grave, ele tem uma frequência baixa, tá? E por isso que a voz dele é grave. Agora, um cantor que tem uma voz mais aguda, eu não sei quem, para dar exemplo, mas aqueles cantores que têm a voz mais agudas, né, a voz mais fina, tem a frequência alta. As cordas vocais vibram com a frequência muito alta. Tá? Então, a frequência está associada a isso, ao timbre. Quanto mais alto a frequência, mais agudo é o som. Quanto mais baixa a frequência, mais grave é o som. A gente vai discutir isso com bastante detalhe aí na hora que a gente for falar de onda sonora. Tá? Isso é uma coisa bem legal, porque quando tem um som grave, e aí, por exemplo, em uma música, e a pessoa, e um cantor ou um instrumentista desafina em um instrumento grave, a percepção de desafinar, percepção musical de desafinar, ela é pouco perceptível. Ela é perceptível, lógico, porque sai do campo da harmonia. Mas quando há um cantor ou cantora ou músico de instrumentos agudos, e aí como a onda ela é muito curtinha, não sei como chama isso, e a percepção de desafinação ela é muito mais evidente, porque sai muito. No caso, como a frequência é mais alta do som agudo, então o comprimento de onda é menor, né? Como a gente acabou de entender aí na aula de hoje.
Se a frequência é alta, Isso mesmo, eu a troquei. velocidade de propagação do som é a mesma, então o comprimento de onda é menor, né? Mas aí, tipo, é na questão da transferência da informação que eu tava falando. Tipo, Você está falando em termos de intensidade, né? De quantidade, de volume, vamos dizer assim, ouvido, não é isso? não, é tipo assim, de você falar aí as palavras e as palavras chegarem aqui pra mim. Você deve estar falando de intensidade de propagação do sinal. A gente vai ver que a intensidade de propagação do sinal, ou seja, a quantidade de informação que chega, né, depende da amplitude da onda, tá? E aí a gente vai ver que essa amplitude ela vai caindo com o quadrado da distância. Vamos supor que você está a 1 metro de mim. Você recebe uma quantidade de informação. Se você passar a ficar a 2 metros, você dobrou a distância, a quantidade de informação que você vai receber cai por 1/4, cai para 1/4. Entendeu? Então, se Sim. você recebia 10, você passa a receber 1/4 de 10, que é 2,5. A gente vai ver isso aí também. Isso está associado com a intensidade da onda, que está, por sua vez, associada à amplitude da onda. Tá? Ah, interessante, agora eu entendi. E isso aí tem a ver com aquela unidade que vocês já devem ter ouvido falar, que é o decibel, né? A gente vai estudar isso também, o que significa aquele decibel. Tá? Então, o decibel está Sim. relacionado à questão da intensidade da onda. A gente vai ver logo mais. Tipo, hoje cedo eu tinha lido uma informação sobre a NASA de que quando eles vão lançar um foguete, a intensidade sonora do que é liberada durante o lançamento chega a mais de 190 decibéis ou alguma coisa assim do tipo. E aí eles utilizam milhares de toneladas de litro de água em volta para que não superaqueça e derreta os equipamentos que estão em volta. Sim. Inclusive, essa unidade aí, o decibel, na verdade, depende da distância, né? Então, se você está a uma certa distância, você recebe uma quantidade de decibéis. Se você aumenta a distância, diminui, né? Logicamente, a quantidade de decibéis que você recebe. Então, o decibel depende da distância. A gente vai ver bem isso aí logo mais também. Até semana que vem. Boa noite, boa noite. Terça-feira a gente está aí de novo. Valeu, boa noite.